Olá pessoal, hoje faremos a resolução de dois exercícios envolvendo a equação de Gauss. No exercício 1 temos o seguinte enunciado: um espelho convexo com raio de curvatura de 5 metros é instalado de modo que mostre a entrada da garagem do edifício. Se o portão da garagem tem 4 metros de largura e está a 8 metros do espelho, qual o tamanho da imagem do portão refletida por este espelho? Nesse exercício, o autor traz as informações sobre o raio do espelho, de 5 metros, o tamanho do objeto, com 4 metros, e a distância do objeto até o espelho, de 8 metros. Então, nós temos um espelho esférico, convexo, onde a reflexão acontece nesta parte externa. A 8 metros, então, temos o objeto, e esse objeto tem 4 metros. O exercício pergunta qual o tamanho da imagem refletida. Então, será formada uma imagem virtual nesse espelho e aí queremos saber qual o tamanho. É importante, nesse caso, então, relacionarmos os dados do exercício. Nós temos, dado pelo problema, o foco. Esse foco ele pode ser calculado através do raio. O raio é de 5 metros, o foco é o raio dividido por 2, então temos um foco de 2,5. Como o espelho é côncavo, esse foco ele tem um sinal negativo. Se o foco for para um espelho côncavo, então ele é positivo. Vocês podem lembrar que o foco ele está do lado interno do espelho. Então esse foco ele é um foco que você não consegue medir ele aqui do lado de fora, como no caso do espelho côncavo. Então ele tem um valor negativo. O problema dá também o tamanho do objeto, O igual a 4 metros, e distância do objeto ao espelho, P, que é igual a 8 metros. Ele pede o tamanho da imagem I. Para encontrar o tamanho da imagem I, nós temos que usar a relação I sobre O é igual a menos P' sobre P. Ou seja, o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é igual à distância da imagem até o espelho dividido pela distância do objeto até o espelho. Então, imagem, imagem, objeto, objeto. Tamanho da imagem, distância da imagem. Tamanho do objeto, distância do objeto. Essa equação tem um valor negativo. Para encontrar o I, então, nós precisamos do valor P', da distância até a imagem que não foi dada. Esse valor nós encontramos utilizando essa equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre foco é igual a 1 sobre a distância do espelho ao objeto mais 1 sobre a distância do espelho até a imagem. Então, vamos fazer o cálculo agora. Nós vamos utilizar, então, essa equação, 1 sobre F igual a 1P mais 1 sobre P'. Substituímos os valores, 1 sobre 2,5 negativo, que é igual a 1 sobre 8 mais 1 sobre P'. Nós invertemos aqui o valor 1 sobre 8 mais 1 sobre P', eu vou colocar à esquerda, e o valor 1,1 sobre 2,5 negativo, eu vou colocar à direita, para isolar 1 sobre P'. Poderia isolar deste lado, não tem problema, 1 sobre P', mas para evitar erros de sinal, daí quando a gente joga de um lado para o outro, eu vou inverter os dois lados. Invertendo os dois lados, eu não preciso trocar os sinais, porque eu estou afirmando que 1 sobre 2,5 é igual a 1 sobre 8 mais 1 sobre P', que é igual a 1 sobre 8 mais 1 sobre P' igual a menos 1 sobre 2,5. Então, estou escrevendo a mesma coisa. Agora, eu isolo 1 sobre P'. Eu passo o 1/8 para o outro lado. Agora sim, o valor positivo eu passo ele negativo. Então, eu tenho 1 sobre P', que é igual a menos 1 sobre 2,5 menos 1/8. Fazendo aqui, eu preciso encontrar um denominador comum.
porque eu tenho 2,5 e 8 no denominador. Eu não consigo fazer essa soma algébrica com denominadores diferentes. Então, eu deixo a fração com o mesmo denominador, um denominador comum para esses dois valores. Um valor comum para eles é o 20. Eu posso fazer o MMC aí. Então, eu faço, para encontrar o valor no numerador, eu faço o cálculo 20 dividido por 2,5 vezes 1. 20 dividido por 2,58 vezes 1, 8. 20 dividido por 8, 2,5 vezes 1, 2,5. Agora, com os denominadores iguais, eu faço a soma algébrica. Eu somo esses numeradores e conservo o sinal negativo. Então, eu tenho menos 10,5 e conservo o denominador, 20. Agora, eu posso cruzar esses valores para encontrar o pelinha. Então, eu faço 10,5 vezes pelinha, que é igual a 20 vezes 1, menos 20. Isolando pelinha, então temos menos 20 dividido por 10,5. O 10,5 que multiplicava passou dividindo. Pelinha, então, é aproximadamente menos 1,9 metros. Essa é a distância do espelho até a imagem que eu tenho formada pelo meu objeto, pelo portão da garagem. Então, ele vai se encontrar a 1,9 metros. O valor negativo quer dizer que é uma imagem virtual. Agora, eu coloco meu valor pelinha, menos 1,9 metros no meu exercício. Então, eu utilizando a equação 1 sobre 8, que é igual a menos pelinha sobre P, eu vou substituir os valores que eu tenho para encontrar a imagem. Então, imagem é igual, dividido pelo objeto 4, é igual a menos, conserva o sinal, o pelinha, o sinal é negativo, menos 1,9, dividido por 8. Menos com menos aqui, eu tenho o valor mais, então, mais 1,9 vezes 4, esse 4 que estava aqui embaixo eu passo multiplicando, e esse 8 que estava do outro lado eu passo multiplicando o i. Então, eu faço a multiplicação cruzando aqui. 8 vezes i é igual, aqui tem um igual, mais 1,9 vezes 4. 8i igual, menos com menos mais, 1,9 vezes 4, 1,9 vezes 4 é igual a 7,6. E o 8 que estava multiplicando o i passa dividindo. Essa continha, então, vai dar 0,95 metros, que é igual a 95 centímetros. Então, o tamanho da minha imagem formada é igual a 95 centímetros. Enunciado. Um espelho côncavo possui raio de curvatura igual a 40 centímetros. Coloque seu objeto 2 centímetros perpendicularmente a seu eixo principal. Determine a posição, altura, características da imagem e o aumento linear transversal quando esse objeto estiver a uma distância do vértice de 40 centímetros. Então, nessa situação, são dados pelo exercício o foco de 20 centímetros, pois o raio vale 40 centímetros, então o foco é o raio sobre 2. Nesse caso, o foco é positivo porque o espelho é côncavo. O objeto, então, ele tem 2 centímetros de altura e a distância do objeto até o espelho é o valor de 40 centímetros. É o valor dado pelo item A. O que se pede, então? A posição, pelinha, do espelho até a imagem, a altura e as características do espelho, natureza, orientação e tamanho, e o aumento linear desse espelho A. Como a gente encontra essas grandezas? Utilizando as equações 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', ou seja, 1 sobre o foco do espelho é igual a 1 sobre a distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre a distância do espelho até a imagem. E o aumento através da relação I sobre O. Essa relação I sobre O é igual a menos P' sobre P, ou seja, o aumento transversal é igual ao tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, que é igual a
aí o sinal negativo, distância do espelho até a imagem, sobre a distância do objeto até o espelho. Aqui vocês podem notar que eu tenho a imagem, tamanho da imagem, distância da imagem, tamanho do objeto, distância do objeto. Então, imagem, imagem, objeto, objeto. Então, aplicando essas equações, nós vamos substituir os valores do foco P e P'. Então, nós temos 1 sobre foco 20, que é igual a 1 sobre P, 40, esse 40 centímetros que foi dado da distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre P'. Para encontrar o P', então, eu vou inverter as frações que eu tenho aqui. Invertendo os dois lados, eu não preciso alterar o sinal. Então, eu falo que 1 sobre 40 mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre 20. Eu inverti os dois lados. Por que eu fiz essa inversão? Para isolar o 1 sobre P' à minha esquerda. Então, eu tenho 1 sobre P', que é igual a 1 sobre 20, menos 1 sobre 40. Agora sim, 1 sobre 40, que ele está antes do igual, eu passo para depois do igual e inverto o sinal. Tirando o MMC, ou seja, encontrando um denominador comum para 20 e 40, eu tenho 40. 40 dividido por 20, 2, vezes 1, 2. 40 dividido por 40, 1, vezes 1, 1. Eu faço essa continha agora. No numerador temos 2 menos 1 e o denominador conserva o valor 40. 1 sobre P' é igual a 1 sobre 40. 2 menos 1 e o denominador 40. Fazendo a multiplicação cruzando aqui, 1 vezes P', que é igual a 1 vezes 40. Temos então que P' é igual a 40. A distância do objeto até a imagem vale 40 centímetros. O valor positivo quer dizer que essa imagem é real. Agora, vamos encontrar o valor da imagem I. Foi encontrado, então, o valor do P'. Nós vamos substituir esses valores na minha equação. I sobre 2, que é a altura do meu objeto, é igual a menos 40, que é o meu P' encontrado, dividido por 40, que é o P que foi dado aqui. Temos então que 1 sobre 2 é igual a 40 por 40 menos 1. Esse 2, então, que está dividindo, eu passo ele multiplicando para o outro lado. 1 menos 1 vezes 2 igual a menos 2 centímetros. Esse é o valor da minha imagem, da altura da imagem. Então, a imagem tem uma altura de 2 centímetros e o valor negativo quer dizer que ela é invertida. Coloco, então, o meu valor I menos 2. Então, eu tenho esses dados agora do problema. E para calcular o meu aumento transversal, o aumento linear, eu substituo os valores do I, da minha imagem, menos 2, e do meu objeto, 2. Esse aumento vai dizer quanto a minha imagem é maior ou menor em relação ao meu objeto. Nesse caso, menos 2 por 2 deu valor menos 1. Quer dizer, então, que ele teve o aumento dele vale 1. Quer dizer que o tamanho da imagem e do objeto eles são iguais. Então, nós concluímos que a imagem possui as seguintes características. A natureza dela é real. Por que ela é real? Porque o meu valor P' deu 40 centímetros. Então, positivo, com sinal positivo. Então, ela é real. E posicionada a 40 centímetros do espelho, que é o valor do P'. A orientação dela. A minha imagem deu valor menos 2 centímetros. O negativo quer dizer que ela é invertida, com um tamanho de 2 centímetros, altura 2 centímetros. E o tamanho é o mesmo do objeto, pois o A ele deu o valor 1 negativo. Esse negativo quer dizer que ele está invertido com relação ao meu objeto. Então, esta foi a resolução dos dois exercícios. Espero que tenha auxiliado vocês. Até mais!